Hoje a gente vai estudar sobre a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados, olha só, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. De novo, nessa parte, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus, abençoa a nossa vida, fala, Deus, aos nossos corações, que a gente possa, Deus, estudar essa noite mesmo, ó Deus, aprender um pouco mais sobre a tua palavra, sobre como ela foi formada, aprender um pouco, ó Deus, da singularidade, ó Deus, da unicidade das tuas escrituras, porque com certeza, Jesus, depois do que lemos aqui, entenderemos que não existe no mundo nenhum livro que se compare à tua palavra, Senhor. Então, toca isso, mostra isso aos nossos corações e que a gente saia daqui capacitado para defender a nossa fé ou para responder a todos aqueles que pedirem a razão da nossa esperança. É assim que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto de Pedro, ele é sempre o que inicia qualquer livro de apologética. Apologética é defesa da fé. O termo defenda a sua fé ou defesa da fé é o significado de apologética. Então, quando você eu vou para uma aula de apologética, uma aula de apologética, um livro de apologética, é um livro que vai falar exatamente sobre como defender a sua fé. Quais são temas comuns de apologética? A Bíblia é verdadeira? A Bíblia foi modificada? Jesus Cristo existiu? Jesus Cristo ressuscitou? A Bíblia realmente está certa quando fala que Deus criou o mundo? O mundo surgiu em 7 dias? Essas coisas são coisas que têm a ver com apologética. São aquelas perguntas que você vive no ambiente universitário, ou vive no ambiente familiar, ou em qualquer lugar, onde as pessoas questionam sua fé e lhe questionam se isso realmente é verdadeiro. O que Pedro nos diz nesse texto é que nós precisamos estar prontos a responder a todos aqueles que nos perguntem a razão da nossa fé. A palavra responder aqui tem o sentido de defender. Nós precisamos estar prontos para defender a razão da nossa fé. E esse defender é o que no grego significa apologia ou apologética. Tá bom? Então, Pedro diz que essa é uma responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade de defender as Escrituras. Nós temos, gente, olhe para mim, você tem obrigação de, na sua sala de aula, no seu trabalho, a partir do momento que alguém começar a maldizer as Escrituras ou caluniar contra elas, como Pedro diz, nós precisamos, em amor, como ele falou aqui no texto, nós precisamos defender Jesus, nós precisamos defender a Bíblia, nós precisamos defender a nossa fé e mostrar aquilo que eu acredito. Você vai dizer, Tiago, não, porque minha fé é aquilo que eu acredito sem ver. Não é assim? Só que entenda uma coisa, a gente precisa muito diferenciar. A Bíblia traz no grego 2 sentidos para a fé. E a nossa fé, aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, o meu credo, isso é algo que eu sei, é algo que está na minha mente, é algo que eu entendo, é uma verdade que me alcançou, é algo que eu entendi, que mudou meu coração. Essa fé é o conteúdo da minha fé e eu preciso entender qual é ele. A primeira pregação do ano eu falei sobre esse sentido da fé. A fé no sentido do meu credo. O que é que você crê? O que é que você crê? Você crê que a Bíblia tem erros? Sim ou não? Quem crê que a Bíblia tem erros? Pode levantar a mão, não tenha medo não. Tem erro a Bíblia? Pronto, isso tem a ver com algo que você crê. Tem algo a ver com o que você crê. Jesus era Deus? Levanta a mão, levanta a mão. Era Deus mesmo? Deus Pai? Jesus é Deus Pai? Ó, já ficou mais em dúvida, né? Não era Deus Pai, era Deus Filho. A gente precisa entender, isso é a nossa fé
E essa é a fé que a gente precisa ter, a gente precisa entender a nossa fé. Isso é diferente de fé como acreditar nas coisas que eu não vejo. Isso tem mais a ver com esperança. É aquela fé de que algo vai acontecer, é a fé de que Deus vai mudar a minha vida. Isso, gente, eu preciso acreditar sem ver. Mas aquilo que eu acredito, Jesus Cristo como Senhor da minha vida, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Isso, gente, eu preciso entender. Isso não é uma coisa que eu posso dizer, não, eu sei aí, eu acredito em Jesus. Mas que Jesus você acredita? O Jesus que ressuscitou ao terceiro dia? Não, isso aí, pelo amor de Deus, ressuscitar, quem é que vai ressuscitar? Você acredita em que Jesus? Você acredita em que Deus? Você acredita em que Espírito Santo? Você acredita em o que sobre igreja? É isso que a gente precisa entender. Tem um texto muito bom do Josh McDowell, que eu botei aqui para vocês completarem. Está em negrito na introdução. Ele diz assim: o coração não pode se comprazer com aquilo que a mente rejeita como sendo falso. A nossa mente, gente, ela precisa entender e ela precisa estar de acordo com aquilo que eu creio. Eu não posso crer em uma coisa que minha mente diz o contrário. Eu não posso crer em uma coisa que a minha mente mostra que isso não tem lógica alguma. Não posso. Não posso. Não tem lógica. Você vai dizer, Tiago, e a minha fé? Eu gosto muito de outra frase do Josh McDowell, que ele diz assim: fé é acreditar que as provas são suficientes. O que a gente vai mostrar aqui para vocês são algumas provas históricas de que a Bíblia é verdadeira, provas históricas de que a Bíblia não foi adulterada, provas históricas de que a Bíblia é a verdade de Deus. Só que para quem não crê, gente, o que eu vou falar aqui não é nada. Não é nada. Mas para quem crê, ele vai dizer, essas provas para mim são suficientes. Eu entendi, eu sei que isso aqui é verdade. A ideia de apologética é a gente entender a razão da nossa fé, para que eu possa defender aquilo que eu creio, dizendo para as outras pessoas. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse, a Bíblia não é a palavra de Deus, o que é que você responderia? É sim. É não, é sim, imbecil. Por quê? Porque Deus confirmou no meu coração. Aí são essas pessoas que chegam na universidade, aí o professor olha e diz, mas ela foi adulterada porque só teve um exemplar e não sei o que, não sei o que. Aí é esse cara que se desvia. Chega lá, a sua mente não consegue entender mais aquilo que está no seu coração e não tem como você crer contra aquilo que você acredita. Então, entender a razão da nossa fé é, antes de tudo, fortalecer a nossa fé. Fortalecer aquilo que eu acredito. Para aí sim eu poder confirmar isso no coração das outras pessoas. E para isso, gente, eu queria começar mostrando para você a singularidade das Escrituras. Como hoje eu vou falar especificamente sobre a Bíblia, eu preciso mostrar para você a singularidade do livro que você tem em suas mãos. Porque esse livro que você tem em suas mãos é o livro mais fantástico, mais único, mais singular que existe em toda a face da terra. E não é apenas pelo fato de que ela é a palavra de Deus, mas por todas as coisas que vêm com ela. Então, veja só, esse livro, ele é a inspiração de Deus, ele é a revelação de Deus. Nós acreditamos que o nosso Deus, ele se auto-revelou, ele revelou por deliberação dele, deliberação própria. Ele quis se revelar. A Bíblia diz que Deus se revela através da natureza, porque todas as coisas criadas revelam a glória de Deus, está lá em Romanos. Só que a Bíblia é o que a gente chama de uma revelação especial. A Bíblia não é Deus se revelando apenas através da natureza e que você pode olhar para o mar e dizer, meu Deus, o Criador desse mar, com certeza é bem maior, bem mais grandioso do que o próprio mar. A revelação especial, ela diz quem é Deus. Ela revela especificamente quem é Jesus. E todas as igrejas reformadas, elas acreditam que no princípio da sola Escritura, somente as Escrituras. É nas Escrituras que eu consigo ver a revelação plena de Deus, tá bom? Então, isso é o que a Bíblia é para nós. Só que a gente precisa entender algumas coisas bem interessantes que eu coloquei aí, que mostram o quanto a Bíblia é singular em sua coerência. Então, esse é um livro, ponto 1. Olha aí no ponto 1, a Bíblia é única em sua coerência. Coloquei assim, a Bíblia é um livro diferente de todos os demais, pois é única em sua coerência.
Esse é um livro escrito durante um período de mais de 1.500 anos. Coloque aí. A Bíblia foi escrita em um período de 1.500 anos. Desde o seu primeiro livro, talvez Jó, primeiro livro escrito das Escrituras, talvez, até o último livro, o livro mais recente das Escrituras, talvez Apocalipse, talvez as cartas de João, o último livro escrito. Do primeiro livro, você sabe que Bíblia significa biblos, significa livros. Então, do primeiro livro escrito da Bíblia até o último, passou-se um tempo de 1.500 anos. Gente, isso é muito tempo. Isso é muito tempo, 1.500 anos. Mas continue comigo. Ele foi escrito durante mais de 40 gerações. E ele foi escrito por mais de 40 escritores. 40 escritores. Ou autores. E, gente, os escritores da Bíblia, eles viviam diferentes atividades, escreveram em diferentes lugares, em diferentes condições, em diferentes circunstâncias. Você tinha de tudo escrevendo na Bíblia. Tinha Moisés, que escreveu o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, provavelmente Jó também foi Moisés. Você vai ver Moisés, e Moisés era o quê? Um estadista político, estudou nas grandes universidades do Egito. Esse era Moisés. Aí você vai ter Naum, que era vaqueiro. Aí você vai ter quem mais, meu Deus? Você vai ter Lucas, médico. Olha só, Lucas, médico. Mateus, coletor de impostos. Você vai ter pescador, Pedro, escrevendo as Escrituras. Você vai ver um rabino, Paulo, escrevendo as Escrituras. Você vai ver um rei, Salomão, escrevendo as Escrituras. Você vai ver Davi, que era rei, mas antes era pastor de ovelhas, escrevendo as Escrituras. Foram pelo menos, gente, 40 escritores diferentes, 40 pessoas escrevendo num período de 1.500 anos. Vai entendendo? Pessoas escreveram esse livro em castelos, em palácios, mas tiveram pessoas que escreveram esse livro em momentos de grande tristeza ou em prisões, como o próprio Paulo. Um livro, gente, escrito em 3 continentes. Aqui na América do Sul, estão prestando atenção, né? Na Europa, na Ásia e na África, em situações completamente diferentes. Então veja, olha que coisa interessante, estilos em 3 idiomas, hebraico, a maior parte do Antigo Testamento é escrita em hebraico, algumas partes escritas em aramaico, pequenas, o Novo Testamento escrito em grego. Então eu tenho 3 idiomas, 3 continentes, 40 autores, 40 gerações, 1.500 anos separando o primeiro do último. E eu tenho na Bíblia poesias do livro de Cantares, eu tenho canções no livro de Salmos, eu tenho histórias nos livros históricos, como 1ª e 2ª Reis, eu tenho revelações como no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, eu tenho legislações como no Pentateuco, eu tenho histórias como nos Evangelhos, eu tenho parábolas nos Evangelhos, eu tenho vários estilos literários em uma única escritura. Mas o ponto principal é, preste atenção, você viu como a Bíblia é diversa, foi escrito por várias pessoas, vários momentos, a questão é, quem aqui é flamenguista? Levanta a mão. Misericórdia. Quem aqui é vascaíno? Levanta a mão. Olha só, misericórdia. Quem aqui é petista? Levanta a mão. Ninguém. Quem aqui é esquerdista? Levanta a mão, levanta a mão. Graças a Deus não tem ninguém. Quem aqui é direita? Levanta a mão, é a galera da direita, olha só. Quem não é nada? Levanta a mão, graças a Deus. Quem é de Jesus? Eu sou de Jesus. É na hora que você, você é de Jesus, é o melhor que tem. Olha, coisa boa, rapaz. Vê que interessante. O que eu estou lhe dizendo é o seguinte, gente, veja. São 66 livros, são 40 pessoas. São pessoas que viveram em profissões completamente diferentes, continentes diferentes, ambientes diferentes, educações diferentes. E esse livro inteiro, ele é coeso.
Esse livro inteiro, ele é único, ele não se contradiz, ele discute os temas mais controversos, mais difíceis, mais questionadores do mundo. Esse livro fala sobre sexo, esse livro fala sobre política, esse livro fala sobre casamento, esse livro fala sobre todos os temas da nossa vida. Qualquer coisa que você falar, tirando time de futebol, vai estar nas Escrituras, e ele é coeso. Me diga, 40 pessoas escrevendo em tempos diferentes, com educações diferentes, e escrevem sem se contradizer em nada, porque a mão de Deus estava sobre esse livro. Só, me diga, explique. Eu estou lendo um livro muito interessante, que esses livros, você lê artigo aí científico, que o seu orientador bota um monte de gente para escrever um artigo, aí publica o livro com o nome dele. Não tem? Você vai ver 10 artigos em um só livro, tudinho discorda um do outro. Não é verdade? Pessoas que estudam o mesmo curso, que têm a mesma idade, que estudam na mesma época, que têm provavelmente a mesma formação educacional, histórica de vida, discordam. Porque nós somos assim. Se eu pegar aqui qualquer pessoa para discutir qualquer tema controverso, a gente vai discordar muito. Se eu pedir para 60 pessoas aqui, que vivem na mesma época, que tiveram a mesma educação, escreverem sobre um tema polêmico, como política, como casamento, como sexo antes do casamento, como qualquer coisa, vocês discordarão. Agora me diga como é possível 40 pessoas em gerações diferentes, em continentes diferentes, com formações diferentes, escreverem 66 livros e não ter uma contradição. Se esse livro não tivesse sido escrito por homens, mas revelado por Deus. Esse livro é milagroso, gente. A Bíblia é um milagre, e é um milagre comprovado cientificamente. Não tem como você colocar tantas pessoas diferentes escrevendo sobre tantos assuntos e em nenhum momento se contradizer. O que é uma contradição? Era se em um livro dissesse que sexo antes do casamento não é pecado e em outro dissesse que é. Isso seria uma grande contradição e a Bíblia seria uma mentira. O que é uma contradição? Em um momento dizer que o universo surgiu do nada e em outro momento dizer que surgiu a partir da mão de Deus. Isso é uma contradição. Se a Bíblia tivesse uma contradição, ela seria uma falácia. Se a Bíblia tivesse uma contradição, ela não seria a verdade de Deus. Mas por não ter nenhuma, e por ter sido escrita por tantas pessoas diferentes, em tantos ambientes diferentes, só pode ter uma explicação. Esse livro é o livro de Deus. Agora vamos para outras evidências que mostram que esse livro ele só pode ter sido obra do Senhor. Vamos para um aspecto. Todo mundo que vai questionar uma obra histórica, arqueologicamente, e Josh McDowell vai citar aí, eu botei a referência para você, ele diz que qualquer obra ele tem que passar por 3 critérios. Ele tem que passar por 3 critérios. Para qualquer obra ser algo confiável, ele precisa passar por um teste bibliográfico, ele precisa passar por um teste de evidência interna e um teste de evidência externa. E nós vamos estudar esses 3 pontos. Só para você preencher o seu tracinho, o tracinho do último parágrafo do ponto 1 é: a Bíblia trata de centenas de temas controversos. Tá bom? Só para você preencher o seu tracinho, a Bíblia trata de centenas de temas controversos. A Bíblia é confiável? Para a Bíblia ser confiável, ela vai ter que passar por 3 testes. O primeiro teste é o teste bibliográfico. Teste bibliográfico. Qualquer obra, Ilíada, 50 Tons de Cinza, qualquer obra. 50 Tons de Cinza aí é obra no sentido patoense, né? Eu vou ali obrar, né? Qualquer obra tem que passar pelos 3 crivos da arqueologia, gente. Isso aqui é teste científico. Eu não posso analisar a Ilíada, Odisseia com um padrão e analisar a Bíblia com outro padrão. É o mesmo padrão. A nossa fé ela pode ser posta a qualquer prova científica. E até hoje, nenhuma prova científica desmentiu a Bíblia em nada. Nada. O primeiro teste
é o teste bibliográfico. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: a gente precisa fazer um exame da transmissão textual pela qual os documentos chegaram até hoje. A gente precisa saber se o documento original, se a carta que Paulo escreveu, que Mateus escreveu, se os livros que Davi escreveu, se esses livros são os mesmos que a gente tem hoje. A gente precisa entender isso, precisa fazer um teste de fontes. Tiago, nós temos algum original das Escrituras? Não. Não. Assim como nós não temos originais das obras romanas, das obras de Aristóteles, das obras de Platão, não temos original de nada disso. Nada disso, porque todos eles se desgastaram, porque muitos eram feitos por papiros, e papiros eram feitos de peles de animais, e isso se desgastava. Só que era muito comum, à época, ter os copistas. E esses copistas, eles faziam as cópias dos originais, que para a época, gente, servia como original. É só a arqueologia de hoje que diz assim: eu quero ver o primeiro. É só ele que pede isso. Mas a igreja e Israel, ela não tinha a preocupação com o original. Ela tinha uma preocupação com a cópia exata. Até porque, como era feita com peles de animais, os livros, que não existiam livros, eles se desgastavam. E era natural isso. Então era natural que eles fizessem constantemente cópias de tudo, de tudo. Aí você vai dizer: Tiago, e como é que a gente pode comprovar que isso é verdade? A gente comprova o texto original através de um exame chamado crítica textual. O que é a crítica textual? Imagine que pastor Sérgio morreu. Estou brincando, Jesus, estou brincando. Só que o pastor Sérgio deixou uma carta para toda a igreja. Então eu chego aqui na frente e digo: gente, vou projetar aqui para vocês a carta de pastor Sérgio. Anotem, por favor. Anotem para vocês o testamento, algo que ele deixou para a igreja. A carta de São Sérgio, à Cidade Viva. Anotem aí. Vocês anotam a carta. Vocês anotam, vocês querem levar para casa, vocês estão emocionados, vocês querem postar no Facebook. Só que aí, olha só que coisa, quando eu lanço a carta aqui, perdi a carta do pastor Sérgio. Como é que eu saberei agora o que existia na carta original de São Sérgio? Simples. Eu pegarei as cartas que vocês escreveram, analisarei as diferenças que existem entre elas. E quais são as diferenças que existem entre as cartas de vocês? É porque fulaninho aqui não sabe usar uma crase. É porque fulaninho ali escreve e esquece um S no meio da palavra. É porque fulaninho aqui é preguiçoso e abreviou. Entendeu? Tiago, é possível chegar no original? Lógico que é. Lógico que é. Logicamente, seria muito mais fácil se eu tivesse o original, mas isso é impossível. Não só para a Bíblia, bonitão. Ah, tá vendo? Não tem original. Mas não tem original de nada. Aristóteles também, que você lê, tem orgasmos intelectuais com Platão e não tem original. Tudo isso que a gente sabe sobre Esparta, Grécia, mitologia grega, não tem original de nada. Então, se você não acredita na Bíblia, não acredita em mais nada. Porque faltou original, não tem original de nada, tá bom? Mas existe uma coisa inteligente chamada crítica textual. Então, na crítica textual, eu pego 50 cópias que vocês fizeram, analiso os erros delas e consigo entender que Antônio não sabe usar a crase. Um texto não tem crase, mas 49 tem crase. Então, o original tem ou não tem crase? Tem crase. Bota a crase, no original tinha crase. É isso que se faz nas críticas textuais. Só que para se fazer isso, a gente precisa das cópias. Tiago, não tem original da Bíblia, não é verdade? É verdade. Mas existem cópias, algumas. Vamos dar uma olhada? Vamos fazer uma comparação? Fazer uma comparação? Olha aqui que eu trouxe para vocês, está em negrito. A história de Tucídides. Tucídides, grande clássico aí da antiguidade. Ele tem quantos manuscritos? 8. Olha só. Quantas cópias da história de Tucídides tem? Tem 8. Eles foram escritos quando? 1.300 anos depois do original. Pergunta para o teu professor se ele acredita na história de Tucídides. Sim, com certeza. Com certeza. Aristóteles.
Aristóteles, ele escreveu vários livros, e existem quantos manuscritos das histórias de Aristóteles? 5. 5. Pega os livros de Aristóteles. Política, Ética Nicômaco. Tem 5. 5 cópias. 5. E essas cópias são quantos anos depois do original? 1.400 anos depois do original. Foi adulterado, professor, o livro de Aristóteles? Foi não. Isso aí foi Aristóteles mesmo que falou. Beleza. César, as histórias de César. Quantas cópias tem das histórias de César? 10 cópias. Quantos anos depois do original? 1.000 anos depois do original. Gente, aí vai ter a Bíblia. Vamos ver agora quantas cópias tem a Bíblia do original? Vamos. Mas vamos primeiro para o segundo lugar? O segundo lugar, em cópias de manuscritos, é o livro Ilíada. Que, gente, era um livro religioso. Era um livro que falava sobre mitologia grega. Era um livro decorado. As pessoas decoravam a Ilíada. Sabe quantas cópias de Ilíada existem? Anote aí. 643 manuscritos de Ilíada. 643 manuscritos da Ilíada. Agora, quantas cópias tem o primeiro lugar? Quantos manuscritos existem do Novo Testamento? Mais de 20.000 manuscritos. Ganhou de lavada. Você entendeu? Que os livros da Antiguidade têm 9, 6, o que mais tem 600. O Novo Testamento tem 20.000 manuscritos. Só que você vai dizer, Tiago, mas esses manuscritos foram adulterados. Calma. Sabe com quantos anos depois do original tem esses manuscritos? 100 anos. 100 anos. Então, com isso eu lhe digo uma coisa, entenda uma coisa. Não existe nenhum livro da Antiguidade, nenhum, com mais comprovações arqueológicas, com mais evidências, e um livro tão próximo do original como o Novo Testamento. Com isso eu posso lhe dizer o seguinte, nenhum livro é tão comprovado cientificamente como verdadeiro e de acordo com o original do que as Sagradas Escrituras. Nenhum. Nem Platão, pastor, nem Aristóteles, nenhum. Por isso que você pode colocar aí que o Novo Testamento possui maior base manuscrítica que qualquer outra peça literária da antiguidade. Coloca aí, da antiguidade. Se você quiser desconfiar das Sagradas Escrituras, diga isso ao seu professor, então você está desconfiando do livro que possui mais manuscritos de todos os livros da história. Quer desconfiar da Bíblia? Então esqueça Aristóteles, esqueça Platão. Se você esquecer Platão, você esquece Sócrates. Se você esquecer Sócrates, você esquece os pré-socráticos. E se você esquecer tudo isso, você quebra a filosofia da medieval, que foi baseada na filosofia da antiguidade. Você destrói toda a história filosófica. Não acredita na Bíblia, não? Então esqueça seu livro de filosofia. Simples. Não existe nenhum livro tão comprovado cientificamente como o Novo Testamento. E, Tiago, como é que nós chegamos no original do Novo Testamento? Simples. Pega 20.000 cópias e faz crítica textual. Vai ter uma crase esquecida ali, vai ter uma palavra esquecida ali, mas nos outros 19.000 tem. Quando você vê, por exemplo, a NVI colocando versículos em parênteses ou palavras em parênteses, é porque essa palavra tinha em um manuscrito e não tinha no outro. E ela entendeu pela crítica textual que é mais provável que todas essas palavras, que essa palavra específica estava no original. Simples. Isso é o que se faz com a Bíblia, isso é o que se faz com qualquer livro histórico. Se você quiser acreditar em Sócrates ou em Aristóteles, você tem a obrigação de acreditar nas Sagradas Escrituras. Amém? Vamos para as evidências internas. Evidências internas. Nós já sabemos que as Sagradas Escrituras, ela tem base de fonte. A sua fonte é viável pela quantidade de manuscritos que nós temos deles. Mas nós temos ainda que verificar se esse registro escrito é merecedor de crédito. E a primeira coisa que a gente precisa ter
uma frase aqui citada de Aristóteles, que é o benefício da dúvida. O grande problema do seu professor e das pessoas que não acreditam nas Escrituras é porque elas nunca deram o benefício da dúvida à Bíblia. Elas criticam a Bíblia, mas elas nunca leram a Bíblia. Ou elas leram um versículo de Levítico. Porque lá em Levítico, e tu lê o que de Levítico? Tu sabe o que era Levítico? Tu sabe o contexto de Levítico? Tu sabe que Levítico não se aplica mais? Não, eu só sei que lá em Levítico, se a gente não tiver a integridade intelectual, veja, as pessoas que criticam a Bíblia, elas não têm integridade intelectual para pesar o valor das Sagradas Escrituras como ela pesa o valor de qualquer outro livro. Então, assim como eu preciso ler Foucault para entender Foucault, eu preciso ler Nietzsche para entender Nietzsche, eu preciso ler Agostinho para entender Agostinho, eu preciso ler a Bíblia para entender a Bíblia. E se você ler a Bíblia, você vai ver evidências internas que a Bíblia é um livro verdadeiro, com rigor histórico. Veja como Lucas, que era um historiador, era médico, mas era um historiador, começa escrevendo o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, são os primeiros versículos do Evangelho de Lucas. Ele diz, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, olha para mim bem rapidinho. O Evangelho, gente, é um fato. Jesus é um fato. Jesus é um fato histórico, assim como a Segunda Guerra Mundial é um fato histórico, assim como a Primeira Guerra Mundial é um fato histórico, assim como a Idade Média e a Inquisição é um fato histórico, Jesus é um fato histórico. Jesus não é obra da sua cabeça. Jesus Cristo é um fato histórico. E Lucas, ele se propõe no Evangelho de Lucas, não a falar de coisas sobrenaturais que ele acha que existe no céu. Não, ele fez uma narração histórica dos fatos que aconteceram. Visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas o quê? Oculares. Eu estou lhe falando de coisas que as pessoas viram. E ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. O que é que ele fez aqui, gente? O Evangelho de Lucas é um livro histórico. E ele se propôs a ser um livro histórico. Ele estudou os fatos e trouxe de forma ordenada aquilo que aconteceu. Isso foi o Evangelho de Lucas. Pedro, ele diz, em 2 Pedro 1,16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas da sua majestade. Eu estou falando, os escritores bíblicos falaram de algo que eles viveram. Lucas 3,1, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Michel Temer, presidente do Brasil, e Dilma foi embora não sei o quê, e Ricardo Coutinho era o governador no ano de 2017 não sei o quê. Isso é um fato. E se isso pudesse ser questionado historicamente, o seria. Ele não inventou fatos, ele disse, pontuou historicamente, disse o dia, e disse que era o governador, que era o prefeito, que era o vereador, que era o babão. Ele disse tudo, meu amigo. E ele disse, eu fiz aqui. Agora diga, duvido? Como diz lá em Patos. Agora diga, duvido. Agora duvide disso, é um fato. Prove que esses fatos não aconteceram nesse dia. Não existe uma evidência histórica que contradiga os fatos históricos das Escrituras. Gente, não tem como negar Jesus Cristo como um fato histórico e o Evangelho como narração histórica. Nossa fé é uma fé histórica, é o que aconteceu. E você não tem, com integridade intelectual, como contradizer isso. Você pode negar que Jesus é o Salvador do mundo, mas você não pode negar que ele existiu.
A Bíblia se propõe a falar de fatos. E se você prestar atenção, quando Paulo, eu não vou ler esses versículos que são longos, mas quando Paulo ele vai defender, ele diz: isso aconteceu e isso é do conhecimento de vocês. Em algumas defesas de Paulo, Paulo dizia isso. A ressurreição, a morte de Jesus, que é algo que todo mundo conheceu, que todo mundo sabia. Se isso fosse mentira, gente, essas pessoas diriam: não, isso não aconteceu não. Se morte e ressurreição, se vinda morte e ressurreição de Jesus não fosse um fato histórico, existiriam documentos mostrando ou negando isso, mas não tem como negar. A própria Bíblia atesta que era verdadeiro. Então, os relatos acerca de Cristo encontrados no Novo Testamento estavam sendo circulados nos limites do tempo de vida daqueles que foram contemporâneos dele. Essas pessoas, portanto, poderiam confirmar ou negar a exatidão dos relatos. Escreva aí. Essas pessoas contemporâneas, elas poderiam, portanto, confirmar ou negar a exatidão dos relatos. O teste das evidências externas são pessoas que não são escritores bíblicos, que são pessoas alheias até mesmo ao Evangelho, que atestaram que aquilo que estava nos Evangelhos era real. Isso é o teste das evidências externas. Não eram apenas cristãos falando sobre sua fé. Eram outras pessoas, às vezes alheias à própria fé cristã, que confirmavam que estava nas Escrituras. Esse é o teste da evidência externa. São outras fontes. Anotem aí no 2.3, o tracinho. Em outras palavras, que outras fontes existem, além da literatura em foco, que apoiam sua exatidão, credibilidade e autenticidade. O historiador Eusébio, está em negrito, ele fala um relato exatamente dos evangelhos. O evangelho de João, escrito pelo apóstolo João, pelo ancião João. O evangelho de Marcos, escrito com a influência do apóstolo Pedro. E Mateus, também escrito, coletor de impostos, que escreve o evangelho de Mateus. Lucas, o médico. Irineu, que foi bispo de Lyon, também atesta. Vocês vão ver nas próximas, gente, que a gente vai falar sobre Jesus. Filósofos, pessoas. Tem uma frase muito interessante, enigmática, de um cara que disse: quem é Crestos? Esse tal de Crestos. Ele escreveu errado. É sério. Ele fez esse tal de Crestos que destruiu Roma. Esse homem Crestos, que chamam de Crestos, é um cara que nem entendia o que estava acontecendo. Ele só diz assim: existia um cara chamado Crestos, ou é Jesus, ou é Gesas, ou é Jeová, ou é João. Esse tal de João aí que destruiu Roma. O fato, e eu coloquei aí no final, em negrito, não existe nenhum outro documento, preste atenção, não existe nenhum outro documento do mundo antigo apoiado por um conjunto de testemunhas textuais e históricas com a mesma excelência e oferecendo um mais soberbo agrupamento de informação histórica sobre o qual uma decisão consciente possa ser feita. Uma pessoa honesta não pode ignorar uma fonte desse calibre. Não tem como você ter integridade intelectual e negar todas as fontes das Escrituras. Fato. O ceticismo com relação às credenciais históricas do cristianismo é baseado numa parcialidade absurda, isto é, antissobrenatural. Para você negar os fatos que eu estou dizendo aqui para você, as fontes que eu estou passando aqui para você negar isso, só é possível porque as pessoas têm rejeição a tudo que é cristianismo. Você chega na universidade e diz assim, uma vez eu estava na universidade e disse assim: gente, eu estou muito feliz porque hoje é o dia de Shiva, sei o que lá. É o quê? Aí eu fiquei quieto, né? Porque não entendi. Do sol e da lua. Aí o povo aplaudiu. Eu fiquei, como é? É o que isso? É Shiva, sei lá o quê. Vamos fazer um momento de meditação aqui agora pelo sol e pela lua. E o povo, que coisa linda. Eu paguei uma cadeira no doutorado de sociologia, que foi uma coisa louca. Tinha um menino lá que era de ciências africanas, como é? Religiões africanas, negócio assim. Que eu falei, mas que religião africana? Ele, macumba.
Candomblé, melhor dizendo, candomblé. E como é esse negócio? Aí ele estava dizendo, rapaz, defendendo assim, com amor. Ele dizia assim, olha a coisa. Chegou para a menina, gente, e disse assim, o vento é bom ou mal? Aí a menina fez, bom. E quando ele derruba uma casa? Mal. E quando ele me refresca? Bom. Assim somos nós, assim são os espíritos. Eles não são bons nem maus. Aí a menina, que coisa linda. E eu só vejo, e eu na hora eu vi aqueles cartazes de poste, Mãe Jacinta, traz o amor perdido. Eu fiz, isso é o vento? É isso aqui o vento? São essas pessoas, fala o que for. Fala o que for, fala de Shiva, de Sheva, de Xuxa. Fale do que você quiser, é tudo lindo. Fale de cristianismo. Opressão, destruiu o mundo. Né? Destruiu. A filosofia moderna tem base cristã. Os direitos humanos têm base cristã. A abolição da escravatura tem fundamento cristão. A ordem desse mundo, a economia desse mundo, a ética protestante do capitalismo, que é o que sustenta esse mundo hoje, que é o que tem os melhores exemplos do valor do trabalho e tal, é ética cristã. As ações sociais que amam o pobre, que cuidam do pobre, tem base cristã. O que regeu esse mundo até hoje foi o cristianismo, foi a filosofia cristã. Como é que você vai negar isso? Como é que você nega toda a história, toda a influência do cristianismo? É impossível. É impossível com integridade intelectual. Não com Sheva e Chuva e Xuxa. Entendeu? Não assim. Não assim. Vamos encerrar? A confirmação pela arqueologia, né? É uma última que Josh McDowell trouxe. O mais antigo manuscrito com o texto hebraico completo que possuímos fora preparado em 900 depois de Cristo. Ele usa a expressão AD, que é Anno Domini, ano do Senhor, né? Então, o manuscrito mais recente que a gente tinha do Antigo Testamento, ele era de 900 depois de Cristo. E teve uma descoberta histórica, gente, que mudou o mundo, né? Que mudou todo o pensamento sobre a fidelidade das Escrituras. E graças à arqueologia e aos rolos do Mar Morto. Escreva aí, rolos do Mar Morto. Rolos do Mar Morto. Rolos do Mar Morto. Tinha um menininho de 16 anos, andando na Palestina, pastor de ovelhas, jogou uma pedra num buraco. Sabe quando a gente joga a pedra num buraco só para eu ver o... Quando ele jogou a pedra no buraco, fez... Ele fez, pronto, matei alguém. O que é que aconteceu? Ele desceu lá. Quando ele desceu lá, ele achou uma caverna que tinha vários vasos lacrados no estilo egípcio, ou no estilo copta, né? E são vasos que conseguiam a preservação de documentos por milênios. Aí entenda uma coisa, veja só uma coisa interessante. Tudo que a gente tem do Antigo Testamento, o documento, a cópia mais recente, era de 900 depois de Cristo. Quando esse menino acha esses vasos, que são inúmeros, que são milhares de manuscritos das Escrituras, descobre que esses manuscritos, eles têm 1000 anos a menos do manuscrito mais velho que a gente tinha. Veja que doideira. Você tinha um negócio de 900 depois de Cristo, achou um que era 1000 anos mais velho. Quando isso surgiu, todo mundo disse o quê? Vamos agora comprovar que a Bíblia foi adulterada. Como? Eu pego o texto mais antigo que eu tenho e pego o novo de 1000 anos antes. E com certeza vai ter alterações nesse livro. O que é que aconteceu? 95% das letras eram idênticas. Os 5% era crase, conjunção, para quê? Para o mod. Erro de caneta, esqueceu letra, coisa desse sentido.
O livro de Isaías, gente, que tem 66 capítulos, que é um dos livros mais longos, possui um manuscrito inteiro do livro de Isaías, com quase 30 metros de distância, que eram enrolos, né, que eles eram feitos. Esse livro, do livro inteiro de Isaías, no livro de 1000 anos antes, apenas foi encontrada erro, na verdade, a falta de uma palavra, com 3 letras, que no hebraico também são 3 letras. Luz. Esquecer a luz. E o que é que eu quero que você entenda? As únicas modificações que existiam no texto eram de erros de grafia, que em nenhum momento, dos 20.000 manuscritos do Novo Testamento que eu mostrei para vocês, e de todas as descobertas dos rolos do Mar Morto, não existe nenhuma discrepância substancial do texto encontrado. Nenhuma. Pequenas letrinhas esquecidas, cópias de uma letra ou outra feita errada, linha que pulou, besteira. Tiago, isso é besteira? É, porque você vai nos outros tantos manuscritos e percebe que ali só foi um erro de grafia. O que isso mostra, gente? Existe um povo chamado os maçoretas. Os maçoretas, eles tinham que tomar banho, se purificar, não transar com a esposa, vestir uma roupa especial e contar letra a letra quando ele ia copiar a escritura. O que isso significa? Significa que a Bíblia sempre foi, sempre será sagrada para todas as pessoas. O que significa que ninguém teve a ousadia de adulterar as escrituras, porque sempre, se hoje a gente pega com a Bíblia e tem aquele medo, né, aquela coisa sagrada, e é nesse sentido, imagina 1000, 2000, 3000 anos atrás, as pessoas não ousariam deturpar as escrituras. Elas entendiam aquilo como uma coisa sagrada. Copiar o texto sagrado era um ato espiritual para elas. Elas não adulterariam o texto. E as provas arqueológicas só comprovam que os textos bíblicos não foram adulterados. Isso só fortalece a nossa fé, para você ter certeza de que o que você crê é a pura e exata verdade do Senhor. Teve um cara chamado Voltaire, um grande filósofo iluminista, esses iluministas bestas do franceses, que acham que a razão é o Senhor de todas as coisas, que o homem é a medida de todas as coisas, e ele chegou a dizer que em 100 anos as pessoas esqueceriam da Bíblia. Por quê? Porque se o homem é a medida de todas as coisas, eu saio de uma idade média, onde Deus é o centro de todas as coisas, vou para uma modernidade, aquele homem vitruviano, lembra daquele quadro? O símbolo da modernidade, o homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida de todas as coisas, as pessoas esquecerão Deus. E aí Voltaire diz que em 100 anos as pessoas esqueceriam de Deus. Foi engraçado, rapaz, porque ele morreu, aí 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra. Você tem uma Bíblia Genebra? Alguém tem a Bíblia Genebra aí? Pronto. 50 anos depois, a Sociedade Bíblica de Genebra alugou a casa de Voltaire e fez nela uma das maiores fontes de publicação das Escrituras. Então, sua Bíblia, Genebra, foi impressa lá, na casa de Voltaire. Só para deixar de ser besta. Teve um imperador chamado Diocleciano. Diocleciano expediu um edito, uma lei, mandando destruir todas as Escrituras, na época da perseguição dos pais da igreja. Quando a igreja do Senhor era perseguida, eram lançados aos leões em Roma. O último imperador pagão de Roma, Diocleciano, ele mandou matar todos os cristãos e ele mandou destruir todas as Escrituras. 25 anos depois, um cara chamado Constantino assume o lugar de Diocleciano, institui o cristianismo, tem uma visão. Aqui é uma coisa boa para a gente ver, quando a gente for falar sobre a reforma protestante. A gente vai fazer isso no segundo semestre. Mas Constantino tem uma visão de uma cruz, luta uma batalha e vence uma batalha com o símbolo da cruz, e a partir daquele momento institui o cristianismo como uma das religiões que não poderiam mais ser perseguidas. 25 anos depois do edito de Diocleciano, mandando destruir todas as Bíblias, Constantino manda, às custas do Estado, publicar a Bíblia Nova. Em todas essas coisas, a gente só pode perceber, só pode chegar a uma conclusão. Você pode não acreditar na nossa fé, você pode não ser cristão,
mas você tem que ter a integridade intelectual de reconhecer que não existe livro mais comprovado historicamente, arqueologicamente, cientificamente, do que as Escrituras. Não tem como você negar isso. Você pode não acreditar que ela é a palavra de Deus. Você pode não acreditar nisso, mas você não tem como negar que a existência desse livro, mesmo tendo sido perseguido por muitos reis, a existência desse livro é um milagre. Tem um poema que eu coloquei aqui para vocês, que ele diz assim: repousa nesse volume sério, dos mistérios o mistério. Felizes aquele dentre a humana raça, a quem Deus concedeu a graça de ler, temer, ter esperança, orar, abrir passagem e o caminho forçar, e que jamais tivessem nascido, melhor seria aqueles que leem para duvidar ou para zombaria. Que o Senhor nos abençoe.